então. Pastor, como é que o senhor fala? Eu falo paz. A paz, né? amém. Alguns dizem paz do Senhor, alguns dizem paz já convosco, mas a paz vem de Jesus, não é? É a paz que excede todo entendimento, né? Nos cumprimenta com a graça e a paz, mas o que importa é que a paz é que vem de Deus, né? Isso é importantíssimo, né? Muito importante. Jesus, quando chegava nos locais, como é que ele falava? Paz. Seja convosco. Levava a paz, né? Isso é importante. Pastor Silas, o senhor vamos falar senhor, vamos falar como amigo, né? Posso falar assim? Amém, Tudo bem? amém. Tranquilo? Tranquilo. Porque senhor fica estranho, né? Senhor, poxa, né? A gente fala por respeito, que um pastor é uma figura muito importantíssima, né? Você morava em São Paulo, é isso? Isso. Eu morei em São Paulo, Zona Leste de São Paulo, nasci em São Paulo, né? Fui criado em São Paulo e através de um plano de Deus, vamos dizer assim, né? Um plano de Deus, certo. Né? Onde tudo que acontece na nossa vida é plano e é vontade de Deus, permissiva de Deus, né? Se eu tô aqui hoje é porque é vontade de Deus. Olha que benção, né? E o pastor, ele estava falando para mim aqui em off, né? Que ele já foi a algum estúdio, já participou de alguma coisa mais ou menos igual isso aqui, né? Isso. Lá em não São tão Paulo. Profissional, não assim, né? Aqui não é tão profissional ainda, né? Mas já queimava no meu coração desde São Paulo, né? Eu fazer rádio, então é o que eu sempre digo, né? Tudo na nossa vida é vontade do Senhor, né? Você morou lá em qual cidade que você morou lá em São Paulo? Morei na Zona Leste de São Paulo, uma Coab, né? A maior Coab da América Latina, Coab Cidade Tiradentes, ali do ladinho de Guaianazes. Eu morei ali desde os meus 10 anos de idade até os 38. Eu morei ali 28 anos de idade. Mas espera aí, então, esses lugares aí são uns lugares meio perigosos aí. Guaianazes, vamos dizer assim, essas quebradas, como dizem os irmãos. Exatamente. Esses lugares aí. E como é que é morar num lugar desse daí? Eu conheci o evangelho cedo, né? Então a gente acostumou, né, a entregar, né, toda a nossa vida na mão do Senhor, né? Então desde o nosso deitar, nosso levantar e o nosso andar, agir, então a gente acaba se sentindo protegido. É lógico que vigiando sempre, né, sabendo onde anda, sabendo com quem anda principalmente, né? Então mas de um certo ponto isso é bom, porque a gente conhece a vida, né? Conhece a vida muito de perto, né? E sabe que as coisas realmente elas são difíceis. E a gente começa a entender também que sem Deus não tem proteção, não tem nada, né? Olha então, que interessante. É o que a gente se aproxima mais de Deus. Quando a gente vê o perigo, sabe do perigo, né? Sabe onde está o perigo, onde estão as coisas, então a gente já fica mais escabriado, né? Lá você congregava numa igreja, você era pastor de uma igreja, você era somente membro, como é que era? Não, somente membro só, né? Então a gente foi... Quando eu conheci o Ministério Evangélico Quadrangular, foi aonde o ministério começou a ser aflorado, né? Onde o Senhor começa a dar dons e a gente começa a experimentar, gostar e multiplicar esses dons, né? Olha que legal. E aí depois de lá de São Paulo, né? Você falou que Deus direcionou você para que lugar? Batista Botelho, Batista né? Botelho. Sair de um lugar, né, de uma Coab de 500 mil pessoas aproximadamente para um lugar de 300 pessoas, né? E todos questionavam, né? Mas como que você se adaptou? Como que você saiu de... Não fui eu, foi o Senhor, Ele que permitiu e está tudo na mão dele, né? Entendi. Você sai de uma cidade grande, né? E aí você vem, né, para uma cidade pequena, né? Assim, cidade não, um município, né? Um distrito, na verdade, né? Que Batista é um distrito da cidade do óleo, né? Isso, distrito do óleo. Foi nosso primeiro contato foi com óleo, né? E quando a gente pegou a estrada pela primeira vez, eu falei, não, o coração ferveu, queimou, né? Falando, não, é aqui. A gente se planejou, né? E acabou vendendo algumas coisinhas que tinha lá em São Paulo e fizemos a nossa vida aqui. E já estamos 12 anos aqui no interior, né? E assim, como é que foi quando você... Quanto tempo você ficou ali em Batista? Quase 12 anos. 12 anos em Batista? Quase 12 anos. E estava na igreja de Batista ou na igreja do óleo ali? Então, eu cheguei a ter ali em Batista um ministério independente. Depois fiquei junto com a Assembleia, junto com a Quadrangular. Então, eu... Ajudei bastante gente, né? Bastante gente me ajudou também. Ultimamente estava com o Cacá lá na Quadrangular de Batista. E, para a glória de Deus, estou conhecendo muitos irmãos. Estar aqui hoje é conhecer o irmão, né? Eu preguei na igreja do pastor Kiko. Pastor Fábio da Paré. Pastor Fábio, isso, né?
já por 2 vezes. Então a gente vai abrindo os leques, né? O nosso laço de amizade. Isso é muito bom, né? É assim, né? Uma reviravolta muito grande na vida, né? Você tá dentro de uma cidade como São Paulo, depois você pega e vem pro interior, né? E aqui onde você passa, né? A gente já sabe disso, né? Oh, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora São Paulo passa reto e você faz que não vê, né? Mas não um caso seu, mas muita gente, né? Às vezes por questão de medo, né? Passa, não cumprimenta, não fala com ninguém. É uma coisa da cidade grande mesmo, né? Aí você vem para um lugar, o interior, que é um lugar de aconchego, né? Que as pessoas, bom dia, tudo bem, né? É uma mudança assim, né? Foi uma mudança total, né? O comportamento das pessoas, isso é cativante, né? Que realmente, né, o que você está falando, as pessoas falam bom dia, têm prazer em falar bom dia, e bate na tua porta e dá uma bacia de salada, bacia de não cobra nada, então cria-se aquele ciclo de amizade, eu percebi que aqui tem uma fartura, né, muito grande, né? E quando você não fala bom dia, boa tarde, esse rapaz é chato, não cumprimenta ninguém, né? É verdade. E quando vai pra cidade grande, que eu já morei também pra fora também, né? Muito tempo. Inclusive eu morei em Mauá, aquela região ali, Mauá, depois eu morei pra Santos, depois eu morei pra Praia Grande, fui embora pra Recife. Eu nasci em Mauá. Mauá? Olha que legal. Eu nasci em Mauá, mas... Qual bairro de Mauá ali? Não conheço. Eu saí de lá minha mãe fala acho que com 1 ano de idade. Então não tenho, você nasceu lá? Isso, eu só nasci mesmo, não tenho referência. Se eu não me engano, acho que eu morei lá no Zaira 1, Zaira 2, o bairro que eu tinha lá perto do César. Lá. Também era criança também, né? Meu pai era feirante, né? Então onde tinha feira ele ia atrás. Ele não parava. Meu pai desse jeito, sempre trabalhou para ele mesmo, né? Falecido pai. Assim, né? E agora eu quero, como a gente combinou, né? Talvez um dia a gente chame você para um podcast com um tempo maior, que a gente deve ter muita coisa boa para falar, né? Com certeza, já está falando coisas boas aqui. Mas agora eu peço para você, né? Que leia uma palavra de Deus para quem está nos acompanhando nesse momento. Quem sabe alguém precisando de uma palavra. Não sei o que Deus pôs no seu coração, eu sei que você preparou porque Deus deu uma direção para você, com certeza. Amém, então, com certeza. Eu quero disponibilizar esse tempo para que você traga uma palavra de fé para os nossos ouvintes e eu quero que você fique à vontade nesse momento para fazer essa mensagem. Amém, né? Eu não sei quem que vai estar vendo, né? Quem está vendo agora ou quem posteriormente vai ver, mas acredito a palavra que Deus colocou no meu coração São João 8, uma mulher, né, que foi pega, né, em pleno ato adulterando, né? E ela foi ali exposta, né, por aqueles que queriam também, né, difamar Jesus, queriam em algum momento colocar Jesus à prova ou pegá-lo em algum tipo de ocasião, mas sabendo que Jesus é o próprio Deus, né? E ninguém pega Jesus de surpresa, né? Na verdade, Ele que nos surpreende, né? Então, não sei de que maneira que você chegou até aqui, eu não sei de maneira que o irmão Emanuel está com o coração, ninguém sabe a maneira que eu estou com o meu coração, mas o Senhor, Ele sabe, né? Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de cada momento, de cada hora. E naquele momento que levaram até Jesus, né? Levaram aquela mulher, para aquela mulher, naquele momento, por aqueles homens, pelo ato que ela tinha cometido, ali para ela era o fim. Não tinha mais jeito, né? De repente a gente chega até aqui, ou você chegou até aqui, pensando, não, para mim é o fim, né? Não tem mais jeito. Eu quero te dizer que quando tem Jesus na história, não tem fim. Aquilo que o homem coloca um ponto, ele vem e coloca uma vírgula embaixo. Então, o ponto final significa o quê? Um ponto e uma vírgula. A história, ela vai continuar. E foi o que aconteceu na vida daquela mulher, né? Então, eles pensaram, né? Humanamente falando, a gente não consegue. Isso eu passo muito lá em casa, para aqueles que são meus, falam assim, olha, ninguém consegue pegar Deus de surpresa, né? É Ele que sempre nos surpreende. Então vieram até Ele, falaram, e aí Jesus, pegamos, né, pela lei de Moisés, né, pegamos essa mulher em pleno ato adulterando, e pela lei diz que devemos apedrejá-la. E Jesus ficou em silêncio. Quantas vezes, né, que a gente vem até Jesus e Jesus fica em silêncio, né? Mas quando ele abre a boca da maneira correta, da maneira certa, trazendo uma direção. Talvez você está aqui nessa live pensando, pô, mas Deus não está falando comigo. Eu falei, ei, calma só um pouquinho. Daqui a pouquinho, a hora que Jesus resolver abrir a boca, é para trazer mudança, é para estar trazendo essa vírgula embaixo desse ponto.
Você está entendendo? Amém. E aí quando perguntam novamente, e aí Jesus, né? Aí ele estava, né? A Bíblia fala que ele estava, né, agachado, escrevendo, né? Não sei o que Jesus estava fazendo, o que ele estava escrevendo. De repente estava até fazendo um coração, né? Né? Vai saber, né? Enquanto aquela mulher, acredito que enquanto Jesus se calou, o coração dela, acho que acelerava cada vez mais. E quando a gente também está esperando uma resposta de Deus, certamente o nosso coração, ele se desespera, né? E quando Jesus resolve, ele levanta a cabeça e ele diz assim, olha aí, se vieram com julgamento, aquele que não tiver pecado, então, que atire a primeira pedra. Porque essa era a condição. Eles tinham esse direito pela lei, mas pela graça, a graça estava ali. Né? A própria vida estava ali. Ela já, fisicamente, ela já estava morta. Moralmente, ela já estava morta, ela já estava acabada. E quando o Senhor, quando chega até ele, ele fala, ele lança essa palavra, aquele que não tiver pecado, então, que atire a primeira pedra e ele abaixa a cabeça. E o silêncio volta novamente. E aí você percebe que um começa a jogar a pedra no chão e a se retirar, um outro. E o que eu quero dizer com essa palavra é que o único que não tinha pecado, que poderia pegar uma daquelas pedras no chão, era o Senhor, porque ele não tinha pecado. Ele podia falar assim, mulher, olha, eu não tenho pecado, eu vou pegar, então eu vou atacar em você. Ele não. Ele falou assim, ele levanta a cabeça e falou, mulher, levanta a cabeça. Aonde estão os teus acusadores? Ela olha. E não tem ninguém. E ele disse somente duas palavras. Ele falou, olha, se eles não te condenam, eu também não te condeno. Agora vai. E não peques mais. O Senhor estava falando o seguinte, ele falou, olha, vai porque você teve uma chance. Não peques mais porque talvez você não tenha mais a chance de estar na minha presença. Então se você está tendo hoje, se você chegou até aqui hoje tendo essa oportunidade, agarre essa oportunidade que o Senhor Jesus está te dando aí. Vai, mas não peca mais. Amém? Essa palavra que eu deixo para você, que Deus abençoe a sua vida e que você abra a tua mente e saber que Ele te perdoa. Se ele não te condena, quem é que vai te condenar? Amém, pastor. Palavra eficaz, né? A palavra de Deus sempre ela é eficaz e ela transforma, né? E com certeza, de alguma forma, está chegando para alguém essa mensagem, né? Através do aplicativo nosso da rádio que a gente tem. Deixei aqui na live disponível, né? E aqueles que eu propaguei, né, a programação. Mas assim, eu acho interessante, né, até fazendo um pequenito comentário só. Eu acho assim interessante que Jesus ele tem uma preocupação com que a gente entenda as coisas, né? É verdade. Eu sempre falo aqui na programação, eu falo assim, que Jesus ele é assim, se você não entendeu, eu vou desenhar na areia para você entender. Se você não entendeu, eu vou contar a historinha, parábola. E se você não entendeu, eu vou pegar barro e vou passar no seu olho, para ver se você entende. Porque às vezes o que acontece com as pessoas, né? É a falta de conhecimento. E Jesus tinha uma preocupação assim, né, pastor? Uma preocupação com que as pessoas tivessem esse conhecimento, né? É verdade. Ele mesmo, né? Ele veio, ele encarnou, né? Ele em forma de homem, né? Ele deixou o trono, né? Ele não usou o direito de ser igual a Deus e antes ele se esvazia, né? E assume a forma de servo. Então ele veio humilde, ele veio para dar exemplo, ele lava o pé dos discípulos, né? E questiona, mas nós que temos que lavar o seu pé? Não, eu tenho que dar o exemplo. Ele veio para amar, ele veio para libertar, ele veio para salvar, ele veio para curar e tudo isso ainda ele, né? Hebreus capítulo 13, verso 8, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda a obra do Senhor, ele continua fazendo, ele está fazendo a obra dele hoje aqui. Amém. É por isso que às vezes as pessoas elas repudiam o conhecimento, né? Mas o conhecer ele é importante, né? É importante conhecer, principalmente a palavra de Deus, né? Que nos dá a direção, né? A condução, né? E isso eu acho que é importantíssimo. E como disse o professor agora de pouco, a preocupação de Jesus era essa, que nós tivéssemos o conhecimento, que o conhecimento não ficasse retido na mão de alguns ali, né? Não vamos estender o assunto, mas não ficasse na mão de alguns, mas que as pessoas abrissem o olho quando as escamas do olho caíssem. É não verdade, é verdade. Que as pessoas abrissem a mente para poder entender. E Jesus tinha essa preocupação. Por isso que às vezes as pessoas elas vão na igreja e às vezes esquecem por que elas estão na igreja, né? Eu até comentando com o meu pastor, se eu não me engano, eu falei para ele, eu falei assim, olha, as pessoas não entenderam que um dia
as portas da igreja estarão fechadas. Então, se você tem a oportunidade, né, pastor, de ir numa igreja, por que você não vai? Vai! Porque um dia você vai querer ir e não vai ter mais igreja. A porta vai estar fechada. Isso vai acontecer. Vai acontecer. E a fase que nós estamos indo na igreja hoje, né, pastor? Não sei se você concorda comigo, você pode falar, não tem problema nenhum. Estamos numa live, mas não tem problema nenhum. Tem que aproveitar. É o tempo. Acho que o pastor Fábio pregou isso domingo agora. É o tempo aproveitável. Aproveite que você está ali para você aprender, né? Para você aprender, porque vai chegar uma hora que você vai ter que se virar para manter a sua fé. É verdade. Não é? Não vai ter um pastor ali falando mais, agora não. Agora é com você, né? Mas tem que a gente, não, vamos nos incluir, a gente tem que aprender a ir numa igreja e não simplesmente ir num templo, a ser igreja, né? Isso. Que é diferente, você ser igreja e você não ir simplesmente atrás da bênção, mas ir através do dono da bênção. Né? Amém. Mateus 6,33, né? Mas primeiramente buscai o reino de Deus, a sua justiça. O restante Deus acrescenta, porque tem muita gente dentro da igreja que está 10, 15, 20 anos e não experimentou nada de Jesus, né? Tá só comendo migalha, só comendo. Jesus está convidando, ei, senta na mesa, porque na mesa tem fartura, né? Na mesa tem fartura, tem liberdade, tem sorriso, né? Tem vida plena com o Senhor. Isso é importante, né? Gente, o tempo foi curto, né? O pastor ele passou por aqui, mas ele vai daqui a pouquinho culto de oração, né, pastor? Tá lá, agendou para ir para lá também, dividiu o tempinho com a gente aqui. Eu quero agradecer a sua presença aqui, obrigado, né, por esse tempo, né? A gente calculou um pouco, meia hora e tal, né? A gente está com esse projeto iniciando, e o pastor é o primeiro pastor que nós estamos convidando para vir numa live ao vivo, né? Abriu a porteira para que mais pastores venham. Já fechamos uma agenda, agora terça-feira, amanhã já tem um outro pastor aqui, na quarta tem um outro pastor. Na quinta-feira eu não vou estar aqui, eu vou para a igreja. Mas semana que vem já abrimos uma segunda agenda com mais 3 pastores, graças a Deus. Para estar aqui ao vivo, comentando aqui, dessa forma aqui, né? Sempre respeitando, né? Respeitando as pessoas, né? Porque eu acho que o importante de tudo isso é levar a palavra de Deus. É verdade. Né? Esse programa não é um programa numa igreja, mas nós convidamos você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, que procure uma igreja, né? Que é importantíssimo, né, pastor? As pessoas acham que elas não devem ir mais na igreja, elas devem ir à igreja, não é isso? A porta está aberta, né? Essa é a nossa conclusão agora, né? Está terminando e falar, a porta ainda está aberta. Está aberta, tem que aproveitar, porque vai chegar uma hora que você vai ter que se virar sozinho. Não você, digo assim, nós vamos ter que se virar sozinho. E Jesus fez isso com a gente, nos deu essa oportunidade, né? Antes nós precisávamos de sacerdotes para chegar até Deus, né? E agora não precisa mais de sacerdote, né? Hoje eu até falei aqui esses dias aqui, os pastores são ferramentas abençoadíssimas para alcançar as pessoas, né? Ser usadas por Deus e ensinar, ministrar, né? Fortalecer, né? Mas a chegar até Deus agora, hoje, qualquer um que quiser, viu? É isso mesmo, né, pastor? É isso mesmo? Desse jeito, é a hora que quiser. Tá lavando louça, entra na sala do trono, qualquer lugar. Tá varrendo a casa, pode entrar, porque o véu foi rasgado, né? Acabou. Hoje nós temos acesso, né? Então tá livre, gente. Então veja como que isso é importantíssimo, né? Sempre trazer alguém de Deus aqui. Então, gente, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado ao pastor por esse tempo curtinho aqui, né? Peguei meio que de surpresa, agendei com ele aqui, veio aqui. Espero poder te convidar para você vir mais vezes aqui. Sim, eu venho sim, eu que agradeço. Nesse projeto aqui. Gente, então agora ela vai continuar, o pastor vai se despedir. Você não quer fazer uma oração com as pessoas aí, não? Amém. Vamos orar? Amém. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, ó Senhor. Só o Senhor que sabe, Pai, aonde tem chegado, Senhor, essa oração. Eu quero te pedir que no nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, eu quero declarar a vida, porque a Tua palavra representa a vida, Senhor. A Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. O Senhor me deu uma revelação esses dias que tem muita gente que pensa que o Senhor está longe, mas o Senhor está perto, e muito mais do que perto, está dentro, mas tem muitos ainda que o Senhor está batendo a porta, Pai. Que através dessa palavra, esse meu irmão, minha irmã, venha abrir a porta do coração, venha experimentar, sentar na mesa com o Senhor, aprender do Senhor, conhecer, Oséias 6,3, que a gente venha conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor.
Deus, que em nome de Jesus nós lançamos a semente, mas que essa semente venha cair em boa terra, Senhor. Que em nome de Jesus o teu Santo Espírito venha trazer, Senhor, o crescimento, Pai. Porque é o teu Santo Espírito que venha convencer, Pai, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Então, gente, a live vai continuar. Eu vou soltar uma música aqui para vocês que nos acompanham aqui, né? Enquanto isso, vamos seguir na programação aqui, tá bom? Ajuda a gente aí, deixei um espacinho para vocês, coloquei os links aí, se inscreve no canal. Não precisamos agora fazer live no YouTube. Para fazer a live no YouTube a gente vai precisar, né, de 100 inscritos. Então já estamos com uns 28. Eu pedi um socorro para alguns se inscreveram ali. Por enquanto a live é só no Facebook. Esse vídeo aqui, pastor, vai estar lá no YouTube. Depois eu vou salvar ele lá para o pessoal querer acessar, até se você quiser assistir depois, porque o Facebook ele tira a live do ar. E aí vai estar salvo lá no YouTube. Depois eu vou editar e colocar lá, bem cortadinho assim, nesse espaço. Gente, então, deixa eu colocar uma música bonita aqui e vou estar liberando o pastor aqui, né, para ele poder ir para a igreja, né?